2019 já começou e apesar de todas as expectativas estarem voltadas para cima de outros produtos ou de uma outra fabricante, na verdade quem fez o primeiro movimento foi a Nvidia e na CES 2019 ela anunciou a nova RTX 2060. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Dando continuidade aos lançamentos da sua linha RTX, a Nvidia lançou aí uma placa mais de entrada ou mais acessível, com todas as aspas, uma RTX 2060. Então nós já tivemos o lançamento da RTX 2080 Ti, 2080 e 2070 e agora nós temos o lançamento da 2060. Como você deve imaginar, a RTX 2080 Ti substitui a 1080 Ti e assim sucessivamente até a RTX 2060, certo? Bom, é aí que você está enganado. Na verdade, se você der uma olhadinha ali nos preços e mesmo na performance, você vai perceber que na verdade a 2080 Ti meio que substitui uma Titan, já que nós não temos mais GeForce RTX Titan, temos só as Titan. Então, basicamente, seria uma substituição dessa forma. A Nvidia meio que subiu um pouquinho o degrau ali das placas e com isso, infelizmente, também trouxe os preços. Sim, os preços também subiram. Everything just works. A RTX 2060 não fica muito diferente disso. Na verdade, a RTX 2060 é lançada num preço que não é eventualmente ou normalmente praticado pelas X60, ou seja, as placas de desempenho da Nvidia que se encaixam ali dentro do patamar das 1060, 960, 760 e assim vai. No lançamento da GTX 1060 o preço aproximado foi de $300 e agora nós temos 349, então se você ver de repente não está muito longe, mas são épocas completamente diferentes. É até difícil a gente comparar a relação de preço, mas dá para ter uma real distinção de preço de hoje, do preço de hoje da GTX 1060 para a RTX 2060. Nós estamos falando de uma diferença de $100. Então, na verdade, não é uma substituta direta. A gente pode dizer que, na verdade, ela até entra com o X60, mas não substitui de fato a 1060. Ela substitui de fato a 1070 Ti. Sim, a RTX 2060 substitui a 1070 Ti. E eu vou explicar para vocês por quê. Bom, nós já tivemos aí diversos testes e reviews que você não vai ver aqui no canal, porque, como você deve imaginar, esse espaço em branco não é uma RTX 2060, deve estar bem claro para você no seu monitor. Então, nós não vamos ter aqui os comparativos de performance, nem com a 1070 Ti, que é quem ela substitui, e nem com a 1060, que é quem ela provavelmente substituiria, mas na verdade não se encaixa bem aí. Eu vou explicar para vocês. Se vocês verem os números em desempenho, a RTX 2060 tem um desempenho basicamente idêntico ao da GTX 1070 Ti. Isso significa que você vai ter um bom desempenho em 1080p, como eu já mostrei para vocês aqui em diversos testes, e também em 2.5K, em 1440p. Então, vai ser uma placa aí bem interessante para quem tem monitores Full HD com uma alta taxa de frequência, 144, 120 Hz, e para quem tem monitores 2.5K ou mesmo ultra-wide, né? O ultra-wide é uma resolução que tem uma contagem maior de pixels. Então vai ser uma placa que, diferente da GTX 1060, que era uma placa ideal para Full HD e para por aí mesmo, essa vai até ali o 2.5K. Mas por que foi feita essa comparação então? Por que dizer que ela bate a 1080 Ti? De onde surgiu isso? Você está inventando, isso é clickbait. Higher performance than a 1080 Ti. Na verdade quem falou isso foi o Jensen e, para deixar bem claro, foi um engano dele, né? A GTX 1080 Ti não é batida pela RTX 2060. Na verdade ele se confundiu ali, eu acho que ele estava querendo falar da GTX 1070 Ti. Então vamos deixar bem claro isso e também esclarecer que não é exatamente a GTX 1080 que ela substitui, apesar de alguns números ali mostrarem que ela realmente bate, em alguns casos ela bater mesmo a GTX 1080, o fato é que a RTX 2060 Founders Edition traz uma refrigeração Dual Fan. Então, como vocês podem ver aqui, esse modelo Founders Edition tem o blower, e o blower é bem menos eficiente, alcança um throttling, uma temperatura limite ali no qual ele diminui o clock, e isso, claro, influencia também no desempenho final.
A Founders Edition da RTX 2060 segue o mesmo design que nós já vemos ali na RTX 2070, 2080 e 2080 Ti, com Dual Fan, né, e aquele visual que nós já conhecemos, com uma pequena diferença que o conector de energia de 8 pinos não fica mais na lateral, ele fica na parte de trás da placa de vídeo. Eu acho que não dá pra ouvir, mas tá passando um puta avião, não consigo ouvir o meu pensamento, né? Pensar o meu pensamento ia ser mais grave ainda. Tá vendo? O avião leva meus pensamentos. E o consumo de energia fica, bom, na verdade bem interessante. O consumo de energia ali com um TDP na casa de 160 watts, pouquinho mais elevado do que a GTX 1060, lembrando que a GTX 1060 tem um conector de energia de 6 pinos, enquanto que a 1070 Ti tem o de 8 pinos, assim como a RTX 2060, mas claro que isso não se reflete numa grande diferença em consumo de energia. A gente vê ali nos números de consumo que ficou num patamar muito interessante a RTX 2060. A temperatura também não é um problema, então aquele cooler ali da Founders Edition que a gente já vê nos modelos maiores consegue entregar uma boa performance, uma boa temperatura de operação para a RTX 2060, então não devemos ter nenhum problema em relação a isso. É bom lembrar também que nós teremos os modelos custom, então nem todas as fabricantes vão utilizar esse cooler Dual Fan da Founders Edition. Nós vamos ter modelos com modelos custom de refrigeração que certamente terão um desempenho ali superior. Então tem tudo para ser assim como foi a GTX 1060, uma das queridinhas da série RTX. A RTX faz alusão ali ao Ray Tracing, não é GTX, é RTX justamente pelo Ray Tracing. E se você está meio por fora, ainda vou atualizar para vocês a lista de jogos de todos aqueles títulos que o Jensen mostrou lá no lançamento das RTX. Então, de todos esses títulos que você está vendo na tela, só o Battlefield 5 possui suporte para o Ray Tracing. E o DLSS só está disponível também no Final Fantasy. Nós teremos o suporte a DLSS em outros jogos como PUBG, Battlefield 5 e, enfim, os demais títulos que estão ali, né, demonstrados naquela maravilhosa tela de slide que foi só o que a gente viu de DLSS e basicamente foi isso. Mas esses títulos ainda não possuem suporte. Nós temos o suporte a Ray Tracing no Battlefield 5, que foi bem conturbado. Agora nós temos um desempenho, na verdade, bem aceitável para as placas que já estão aí, mas ainda tem o DLSS que também estará disponível em 1080p e 2.5K, não apenas em 4K. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o jogo vai ser renderizado numa resolução menor, por exemplo, sei lá, 900p ao invés de Full HD, mas o Deep Learning Super Sample vai fazer ali uma renderização em 1080p, ou seja, ele através da inteligência artificial, através dos Tensor Cores ali, ele vai trazer uma qualidade próxima ao que nós teremos ali em 1080p com o anti-aliasing no talo. Então, basicamente, galera, o que nós vamos ter ali é uma performance maior do que nós temos agora sem o Ray Tracing, e com o Ray Tracing nós teremos também uma performance maior, afinal vai sobrar mais poder de processamento ou mais poder de fogo aí para as placas conseguirem entregar mais FPS. Então, tanto as RTX que já foram lançadas como a RTX 2060 terão um ganho substancial de performance. Afinal, um Ray Tracing para jogar 60 FPS mesmo numa 2060, apesar de ser uma coisa bem bacana a gente conseguir ter o Ray Tracing numa placa de entrada como a 2060, numa placa como a 2060, apesar dessa tecnologia estar lá, um Ray Tracing em tempo real, não é exatamente o tipo de jogo que você vai acabar tirando vantagem ou aproveitando de fato esses benefícios. Battlefield 5 é, queira você ou não, um jogo competitivo, e no jogo competitivo o frame rate, o FPS, o frame time, a estabilidade, tudo isso conta, e é aí que os jogadores vão tirar o ponto de diferença entre as placas que eles vão comprar. Então eles vão preferir mais FPS, basicamente. Então o DLSS chegando a Battlefield 5, assim como outros jogos, certamente vai mudar bastante ali a perspectiva de como o Ray Tracing é implantado nos jogos e aproveitado, por assim dizer. Infelizmente, Shadow of the Tomb Raider ainda não tem suporte ao Ray Tracing. Nós vimos ele como um dos jogos principais, né? Até o Shadow ali faz uma alusão, um jogo com muita iluminação, e na verdade até agora os desenvolvedores não apresentaram uma data fixa, mas a Nvidia e os desenvolvedores dizem que chega em breve. Dito isso, vale a pena ou não comprar uma RTX 2060?
Bom, como eu disse para vocês, foi um grande lançamento, isso não dá para tirar o mérito da Nvidia, foi um grande lançamento, a placa tem um custo-benefício interessante, um custo por frame imbatível praticamente, porque se você comparar ela com uma 1070 Ti ou com uma 1080, que são placas que praticamente não se encontram mais no mercado e quando se encontram não estão exatamente com preço promocional ou lá muito atraente, a 2060 chegando nesse preço de $349, ela estaria chegando num preço próximo à GTX 1070, mas com desempenho de 1070 Ti e trazendo suporte a Ray Tracing, DLSS e as outras tecnologias disponíveis nas placas Turing. It just works. Mais um grande mais aí é que o preço que é prometido para as RTX até agora não foi cumprido, né? Então o preço de lançamento das RTX 2080 Ti, 2080 e 2070 não foram cumpridos, então basicamente você não encontrava ali nos preços que a fabricante disse que iam chegar no mercado. Eventualmente você acaba encontrando alguns modelos com preço bem próximo, como 2070. 2080 Ti está bem difícil de encontrar no mercado, o preço continua elevado, 2080 a mesma coisa. E o efeito disso foi que todo mundo quis comprar Pascal, e não temos mais Pascal no mercado. Então, por mais que você não queira o Ray Trace, falar, eu não ligo para o Ray Trace, eu não quero saber da DLSS, eu só quero desempenho bruto, você provavelmente não vai encontrar uma 1070 Ti num preço muito atraente, nem uma 1080. Se você o encontrar e for esse o seu desejo, eu só quero esse FPS, não quero saber das tecnologias, vou pular essa geração, quem sabe Ray Tracing na próxima, de repente uma 1070 Ti ou uma 1080 ou mesmo uma Vega 56 pode ser uma escolha interessante. Agora, se você quer comprar uma placa com performance sem precisar fazer overclock, sem precisar, veja bem, tem aquilo, tem aquele outro, com uma boa performance e com bom consumo, a 2060 vai ser a sua escolha. Certamente com modelos aí custom, devem até surgir alguns modelos com um preço até mais interessante e com o passar do tempo. Uma placa que certamente será produzido em quantidade maior, afinal é um chip cortado da Turing, né? Ou seja, aqueles chips que não são aproveitados nas placas de alto desempenho, que são cortados para virarem uma X60, no caso uma 2060, certamente esse preço deve se tornar mais atraente, como foi o caso da 1060, que com o passar do tempo ele acabou ali se normalizando conforme o estoque ia aumentando. Certamente vale a pena uma 2060, mas, como eu disse, um grande mas é que vai depender do preço. Aqui no Brasil ainda não tem previsão de preço, mas se a gente levar em consideração a faixa de desempenho e a faixa de preço que ela é praticada lá fora, mais o fator lançamento, mais o fator eu sou otário e moro no Brasil, provavelmente esse preço deve ser de R$ 2.500 para cima. Afinal, esse é o preço mais ou menos que você encontra uma 1070 Ti. Então uma 2060 com todos esses fatores deve chegar para cima de R$ 2.500, o que é uma pena, porque se ela chegasse ao menos aos R$ 2.500, que é o preço da 1070 Ti, ela seria realmente imbatível, né? Ela praticamente destrói todas as concorrentes que tem nessa faixa de desempenho. E aí sim nós teríamos uma placa RTX que desse suporte ao Ray Tracing em tempo real, que a gente realmente pudesse testar essa tecnologia sem precisar quebrar o caixa, sem precisar vender nenhum órgão ou nenhum móvel da sua casa, ou nenhuma pessoa da sua casa para trabalho escravo. Da 2060 para baixo, talvez, ou no caso da Vega 56 para baixo, RX 580, talvez a AMD ainda consiga concorrer. Dali para cima realmente fica muito difícil você indicar uma placa AMD, até porque a Nvidia apresentou ali um suporte a monitores FreeSync, então mais detalhes ainda nos próximos vídeos, mas aquela desculpa de não, vou comprar porque eu quero um monitor FreeSync que é mais barato, bom, fica difícil de justificar agora. Então, RTX 2060 parece que é o primeiro lançamento que a Nvidia meio que acertou, né? Nós temos, diferente do que foi especulado, somente um modelo de RTX 2060 de 6 GB, talvez futuramente um de 3 GB ou um modelo de 4, quem sabe, mas dada a performance que nós temos hoje da 2060, no qual 6 GB de memória para 2.5K já é bem no limite, então aí é uma diferença, na verdade, a favor das placas da geração anterior, são 8 GB contra 6 GB. A gente já tem 6 GB aqui na GTX 1060, que para Full HD em alguns casos já começa a chegar perto do limitador, e uma placa com todos os recursos, uma RTX 2060, né, com os RT Cores, com os Tensor Cores, fazendo DLSS, de repente essa VRAM pode ser ali um limitador. Então, menos memória, não sei se a gente pode esperar isso.
De qualquer forma, como eu disse para vocês, um grande lançamento, 2060, finalmente alguma coisa aí mais interessante na série RTX. Eu acredito que muita gente vai ter acesso, infelizmente os jogos ainda demoram para chegar. Nós infelizmente também não temos, por enquanto, uma resposta da AMD para tornar esse preço mais atraente. Eu gostaria realmente de pagar bem menos numa RTX 2060 ou numa X60 do que está sendo cobrado pela 2060, mas infelizmente é a realidade do mercado e temos que dar aí os parabéns pela Nvidia, que pelo menos lançou uma placa com desempenho de 1070 Ti, que não custa muito mais do que custa uma 1070. Então nós temos ali mais desempenho, menos preço, basta ver como vai chegar nas prateleiras. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você achou do lançamento da RTX 2060. Eu quero saber o que você achou da performance, se você acha que finalmente o Ray Tracing, com uma placa de entrada, por assim dizer, vai se tornar mais acessível, mais popular. Você tem interesse no Ray Tracing e o que você achou aí do preço? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima! Contact hardening just works. The Umbra works. The Penumbra works. Everything just works. Everything just works. Everything just works. It just works. Everything just works. Global illumination just works. Ambient occlusion just works. Just work. Everything just works because ray tracing just works. It just works. But because ray tracing just works. And yet everything just works here.